Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Então, estamos juntos mais uma vez nesta noite para uma palavra pastoral, ainda nesta forma online, né? Orando e aguardando de Deus aí o seu tempo de podermos nos encontrar pessoalmente novamente, não é? Então, estou muito contente mais uma vez por esta oportunidade de estar junto com os irmãos e compartilhar das verdades da palavra as suas preciosas riquezas e as pepitas do Senhor para as nossas vidas. E com certeza nesta noite, mais uma vez também o Senhor tem bênçãos para nós, lições, princípios que nos desafiam e que nos levam a uma vida que o agrade e também uma vida de amor uns pelos outros, aprendendo pela ministração do Santo Espírito de Deus. Você que já está sintonizado, você pode já deixar a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 7, versos de 36 a 50. Lucas 7, versos de 33 a 50. Muito bem, então a passagem é Lucas capítulo 7, de 36 a 50, e nós vamos ler algumas passagens, além dessa, à medida que eu for explorando para os irmãos. Então eu leio com os irmãos aqui em Lucas 7, de 36 a 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar? Pai querido, estamos aqui mais uma vez, unidos de coração e de mente, e pelo teu Espírito, entrando na tua presença, para te suplicar que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que o Senhor já tem determinado diante do Senhor, aquilo que o Senhor entende que nós precisamos para que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor e caminhemos à semelhança da vida de Jesus. Por isso, nós te bendizemos e te agradecemos também no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem. Irmãos, esta é uma passagem que me chama a atenção há anos, há muitos anos. Vez por outra, quando eu estou lendo, eu chego nessa passagem e
ela me chama a atenção, eu medito um pouquinho. Também quero aproveitar esta passagem para trazer uma palavra para os irmãos, uma diferença entre ler a palavra, meditar na palavra e estudar a palavra. Ler, meditar e estudar são abordagens ou aproximações do crente, nossa, sua, da palavra de Deus. Então, nós podemos simplesmente ler a palavra. Este é um hábito saudável, é uma disciplina diária em que cada um, tendo o seu próprio método, separa um tempo para ler a palavra de Deus. Quando fazemos isto, somos abençoados porque é a palavra de Deus. Porém, uma leitura da palavra, simplesmente, nós ficamos na superfície, captamos muito pouco. Então, uma segunda prática que deve também se tornar um hábito na sua vida, se você não tem, é meditar na palavra. Então, o que é meditar na palavra? Meditar na palavra é como ruminar. Então, o animal, no caso a vaca, o boi, eles pastam ali na grama, comem, e eles enchem seu estômago, depois eles vão para um canto e ali começa o seu processo de digerir aquilo. É um sistema diferente do nosso, que é chamado então ruminar. Ela fica ruminando, eles ficam ruminando aquilo que eles comeram, com o objetivo de extrair do alimento a sua riqueza para a sua manutenção de vida. Um outro passo ainda é quando nós estudamos a palavra. Para estudar a palavra, também você pode ter níveis, depende da ferramenta que você tenha ou do conhecimento que você tenha da escritura. Então, uma forma simples de estudar a palavra é quando você compara passagens. Você já tem um certo conteúdo, ou se você tem uma concordância bíblica, você pode cruzar referências, não é? E então você vai gastar um pouco mais de tempo, consequentemente você vai se aprofundar e tirar lições para a sua vida. Aí você pensa, pastor, mas estudar para vocês, pastores, é mais fácil, porque vocês têm um conhecimento, né? Tem muitos materiais, por isso eu digo que tem níveis. Ler, meditar, estudar, você pode fazer isso cruzando referências e com uma simples concordância. E se você tem outros livros, outros materiais, né, então você pode estudar de uma forma um pouco mais profunda. Mas por que eu estou aproveitando essa oportunidade? Por quê? Porque nós temos uma tendência na nossa leitura regular de passar por textos como este e simplesmente não absorver muito dele, porque nós entendemos que seja uma história. Você está lendo os evangelhos? A não ser uma passagem específica em que você encontre de maneira já aflorada no texto o princípio, né? Por exemplo, amai-vos uns aos outros, está nos evangelhos. Sim, aí então você fala, bom, eu tenho que amar, é uma ordem, eu tenho que amar os meus irmãos, eu tenho que amar as pessoas, meu vizinho, meu parente, etc. Mas passagens como esta, em que tem uma narrativa de um momento da vida de Jesus, e seguido de uma parábola, né? Então, nós simplesmente lemos e entendemos o quê? Sim, o autor, Lucas, está narrando um momento da vida de Jesus, chegou na casa do fariseu e aquela mulher apareceu ali, não é? E Jesus perdoou os pecados dela e Jesus salvou aquela mulher, assim como ele fez com tantos outros em narrativas outras do Novo Testamento, dos Evangelhos. Mas note, quando você medita um pouquinho, então você já começa a pensar. A narrativa nunca está na Escritura por nada. Deus tinha um propósito nele mesmo, em nos revelar o que nos revelou. Não está narrado tudo o que aconteceu na vida de Jesus, não está narrado tudo o que aconteceu na vida do povo de Deus. Então, o Senhor decidiu incluir informações
e tirar e excluir informações. Portanto, o que está tem importância e tem um propósito. Então, você pode somar a sua disciplina diária de leitura, de gastar um tempo fazendo algumas perguntas para o texto. Faça perguntas, né? Há algum princípio nesse texto? O que isto tem a ver comigo? E quando você faz isto, mesmo que a princípio numa leitura rasa você achasse que não, mas quando você pergunta, o Espírito Santo que habita você leva você à passagem. Aqui é um segredo para vocês. É isso que acontece conosco. Nós temos mais ferramentas, vamos nos aprofundar mais, mas tudo começa com perguntas. Quando eu oro, por exemplo, para fazer essa live, eu perguntei para o Senhor o que o Senhor queria, orei, procurei passagens e o Senhor me levou a essa passagem. Então, a ideia, por que o Senhor me levou a essa passagem? Senhor, o que há aqui nesta passagem? Eu disse para vocês que é uma passagem que me acompanha por muito tempo. A ideia, o que realmente Jesus quis ensinar quando ele abordou o fariseu? Porque houve um diálogo. Não é uma simples narrativa de um episódio, Jesus passou no lugar. Ele estava numa situação e ele fez um diálogo. No diálogo, ele transmite ensino para nós. E essa é a pergunta. O que realmente Jesus quis nos ensinar? Quis me ensinar. Então, isto é ruminar, é aplicar para mim, é meditar, porque eu não quero saber simplesmente o que está escrito aqui com um texto que está aí só porque está aí. Eu quero saber se ele está aí, é palavra de Deus, eu sou filho de Deus, eu tenho o Espírito Santo, há algo nesta passagem para mim. Então pergunta para o Senhor, o que o Senhor tem para mim? E aí um pedido, ilumina a minha mente. Porque inspiração era só para os autores da palavra. Não há mais inspiração. Quando nós estamos pregando, nós não estamos inspirados. Quando nós estamos estudando, nós não recebemos inspiração. Nós estamos sendo iluminados pelo Espírito da nossa mente para entender os propósitos do texto. Então, eu quero agora passar alguns detalhes para os irmãos nesta passagem e algumas outras no tempo que nós temos. Então, indo um pouco mais específico, não é? O texto diz que Jesus estava indo que Jesus foi convidado por um fariseu para ir jantar com ele. E estando na sua casa, versículo 37, uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava lá, ela entrou naquela casa. Então, o primeiro destaque, né? Eis que uma mulher da cidade, há uma versão que diz que era pecadora. Ou aqui, uma mulher pecadora. Há um detalhe aqui importante. No texto que saiu da pena de Lucas, está escrito assim: uma mulher que fora pecadora. Faz diferença para você? Faz para mim. Ela não era mais pecadora, embora fosse uma pecadora, como todos nós. Mas não no sentido que o fariseu vai dizer. Ela fora uma mulher pecadora, uma mulher de má fama da cidade. Ela não era mais. E isso está aqui pelo tempo do verbo. O tempo do verbo diz que no passado continuamente ela pecava, mas não mais. Ela não era mais, ela fora uma pecadora. Porque a mesma palavra que aparece no versículo 39, ao ver isto o fariseu que o convidara disse consigo, se este fora profeta, tá vendo? O fora aqui é exatamente o verbo que aparece lá em cima, que está omitido na tradução.
Lá só diz que uma mulher pecadora, e numa outra tradução que era pecadora. Aqui, fora, né? Se ele fora discípulo, se ele fora profeta, ele saberia, era o que ele estava dizendo. Então essa é a primeira ênfase do nosso texto. A segunda ênfase do nosso texto é neste versículo mesmo, repetindo, diz: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou. Dá para entender, mas o texto é um pouquinho mais enfático. O texto diz: se ele fora profeta, bem saberia quem e o que é a mulher. O que? Porque ele estava dando uma ênfase que ela era uma pecadora. Mas aqui tem uma coisa interessante. Aqui nós vemos na narrativa o contraste do ponto de vista de Lucas, o autor, com a do fariseu. Porque Lucas narrou a verdade sobre aquela mulher naquele momento. Esta mulher tinha sido uma mulher à toa. Mas o fariseu diz que ela continuava sendo. E Jesus deveria saber disso. Agora, se Jesus realmente fosse como ele era, de fato, ele saberia, entretanto, de que o fariseu estava discriminando essa mulher. Ele não estava realmente tendo uma visão correta a respeito dela. Essa é uma lição para nós. Vamos daqui a pouco. Então Jesus contou uma parábola para ele de um homem que tinha 2 senhores que devia para ele, e ele perdoou a ambos. Um devia mais que o outro, e ele perguntou: a quem mais ama aquele senhor? Então a resposta dele foi: aquele que foi mais perdoado, ou perdoado da maior dívida, literalmente. Aquele que foi perdoado da maior dívida, ou do maior débito. E Jesus disse: você disse bem. Mas aí entra a parte que me intriga. Sabe por quê? Porque esta pergunta é para nós, né? A quem mais perdoou? Então a pergunta é: quem ama mais o Senhor? Quanto nós amamos o Senhor? Pela parábola de Jesus, há implicações aqui. E o que eu tenho para mim, desde que eu tenho essa passagem como uma passagem que me chama a atenção, não é? É de que Jesus, quando contou a parábola, ele deixou claro para o fariseu de que o fariseu era mais pecador do que aquela mulher. Só que ele não sabia. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, será que não seria o nosso caso em muitas circunstâncias, quando nós tendemos a julgar pessoas nas suas práticas de vida? Porque Jesus, por que eu estou dizendo isto? Porque quando Jesus começou a conversar com ele, que é a parte que me intriga, Jesus não somente descreveu a atitude da mulher, ele começou a dizer para o fariseu o que o fariseu não fez. E ele então começa a dizer assim: ele disse assim: vês esta mulher? Agora, quando Jesus disse vês esta mulher, tem uma lição para você e para mim. Por quê? Porque aquele fariseu tinha visto aquela mulher com um olhar de julgamento. Mas Jesus, de uma maneira confrontadora para o fariseu, ele disse: você está vendo essa mulher? Realmente você está vendo? Você não está vendo essa mulher. Então ele vê essa mulher e então ele começa a dizer: entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés. 1-0 para ela.
Ele diz: não me deste ósculo, versículo 45. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar meus pés. 2-0 para ela. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela com bálsamo ungiu os meus pés. 3-0 para ela. Irmãos, foi de goleada. Não foi nem a 1. Foi a 0. Isso então me chamou a atenção, porque ele podia dizer para aquele fariseu: olha, esta mulher tão devotada, né, está beijando os meus pés, me ungiu a cabeça. Ele disse: não. Você está vendo essa mulher? E ele então compara com ele. Meus irmãos, os valores do Senhor são outros valores. São diferentes dos nossos valores. E então o meu desejo hoje à noite é que o Espírito Santo, assim como tem falado comigo, fale ao seu coração numa passagem como esta e nos leve a considerar que nós não temos que olhar para as pessoas, nós temos que realmente querer saber diante de Deus o que o Senhor pensa a meu respeito. Porque este homem podia perguntar: o que o Senhor pensa de mim? Não, mas ele era um homem orgulhoso. Ele, aliás, achava que ele era a nata da religiosidade, comparado com uma mulher de má fama. Então, numa simples parábola, o Senhor disse, aí a parte que me intriga, porque quando ele disse que um devia mais e o outro devia menos, ora, quem devia mais? Aquela mulher devia mais e o fariseu devia menos. Mas o Senhor faz um trocadilho aqui, porque quando ele pergunta, ele responde corretamente, mas ele continua pensando que a mulher devia mais. Quando Jesus conversou com ele, 3-0, Jesus estava dizendo: você é mais pecador que ela, mas não percebeu. Então, primeira implicação: o meu amor por Jesus é proporcional à minha consciência ou à consciência da minha pecaminosidade. A consciência da minha pecaminosidade. O meu amor por Jesus ou por Deus é proporcional à consciência da minha pecaminosidade. Então, enquanto você ficar olhando para o pecado das pessoas, você perderá tempo de amar o Senhor, porque você não ficará atento aos seus próprios pecados. Jesus disse isso. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo, no fim da sua vida, ele se via como o principal dos pecadores, 1 Timóteo 1,15. Jesus Cristo veio ao mundo morrer pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo sabia de que nesta parábola ele de fato era o principal pecador, mas não foi sempre assim. Em Gálatas capítulo 2, versículo 14, Paulo diz que na sua juventude ele avantajava-se a muitos. Ele era o melhor da classe dele. Nota 10, summa cum laude. Mas quando ele conheceu o Senhor Jesus Cristo, ele considerou tudo esterco, isto. E então, em 1 Coríntios 15, 9, ele disse que ele era o menor dos apóstolos. E não poderia, nem deveria ser chamado apóstolo, porque perseguia a igreja de Deus. Ele agora tinha uma visão mais acurada de si mesmo com respeito aos seus pecados. E no fim da sua vida, ele era o principal dos pecadores. Paulo estava pecando mais? Não! Paulo tinha mais consciência da sua pecaminosidade. Nós vamos começar domingo a nossa escola dominical em Romanos. Não perca! Domingo, 9 horas da manhã, nossa EBD, começando uma série de estudos de 12 aulas, 13 aulas com a de domingo, no livro de Romanos. E nós vamos descobrir isto, que o segredo da vida cristã é justamente a sensibilidade ao pecado,
e a nossa pecaminosidade. Mas sabe que é outra lição interessante aqui? Jesus não tratava aquela mulher pelos seus pecados. E essa é a parte que me emociona, sabe por quê? O Senhor não me trata segundo os meus pecados e nem me retribui consoante as minhas iniquidades. Salmo 103, 10. Também, o que me consola é que 1 João 1,9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não perca as aulas de Romanos, porque nós vamos ver e meditar no poder da graça e no poder da confissão. Nós sabemos o versículo, mas nós não fazemos uso dele. Muitas vezes nos consumimos em culpa, porque nós não valorizamos o poder da graça. E aqui é o exemplo. Aquele homem era um juiz, o fariseu era um juiz, julgava as pessoas. Jesus, que deveria ser, e porque era legitimamente um juiz, ele não julgava as pessoas. Então, lição para nós: precisamos ver e nos relacionar com as pessoas como Cristo as vê e se relaciona. Aqui é um desafio para o nosso relacionamento. Meu irmão, será que você tem visto os demais irmãos da Igreja Batista Maranata, ou se você é um visitante que nos acompanha na sua igreja? Você os vê, ou você se preocupa de querer saber se você os vê como Cristo vê? Havia uma diferença de como Cristo via aquela mulher e se relacionava com aquela mulher, daquilo que o fariseu via e se relacionava com aquela mulher. Versículos 47, ele diz: por isso eu te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados. Jesus estava dizendo para ele: eu sei de que ela tem muitos pecados. A propósito, Deus sabia muito mais do que o fariseu e a cidade sabia. Deus conhecia os pecados dos intentos do coração daquela mulher. Mas isso não distanciava aquela mulher do Senhor Jesus Cristo. A graça salvadora. Então, ele disse para ele, visto que ela o amou mais, porque ela tinha uma consciência do seu pecado, ele disse: por isso, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Aqui tem uma palavra interessante, porque esse verbo é um verbo muito profundo no seu tempo verbal. Literalmente, Jesus disse para aquele homem: por isso, os pecados dela têm sido perdoados, os muitos. Têm sido, não são perdoados, têm sido. Você quer saber? Desde a eternidade passada. Esse é um tempo verbal que diz que esse perdão ocorreu no passado e os efeitos do perdão perduram até a era presente e para frente. Quando o homem ouviu, ele entendeu, porque ele sabia o que ele estava dizendo. Ele sabia. Jesus não estava perdoando os pecados dela àquela hora, como se fosse uma recompensa pelo que ela fez. Não, o que ela fez, estava fazendo com Jesus, já era resultado de um perdão dado na eternidade passada, que teve um momento no tempo e no espaço em que ele foi concretizado e perdoava para todos os pecados que ela ainda ia cometer. Não é uma coisa de maluco? Dá para entender? Todos os pecados que você ainda vai cometer já estão perdoados, já estão quitados. Então, por que julgar pessoas pelos seus pecados? Não era o que o Senhor tinha feito. Então, o texto continua
quando ele disse para a mulher, versículo 48. Então, depois que ele disse para o fariseu que os pecados dela já tinham sido perdoados, ele disse para a mulher: têm sido perdoados os teus pecados. Ou seja, eu já perdoei você muito tempo atrás. E eu vim por causa desse perdão. Não é maravilhoso? Você vê Jesus assim? Ele veio por causa do perdão que ele deu para você e para mim. E então os que estavam ali ficaram estranhando, ele pode até perdoar pecados. Então ele se dirige à mulher novamente no versículo 50. Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Aqui tem um tempo verbal de novo, quando ele diz: a tua fé tem salvo a ti. E detalhe, esta fé que ele se refere, no mesmo tempo verbal, mostrando que essa salvação já aconteceu na eternidade passada, houve um momento de concretização no tempo e no espaço, e era uma salvação que perduraria por toda a eternidade. E quando ele diz a tua fé, ele não está falando que era tua porque originou dentro dela. Aquela fé passou a ser uma propriedade dela por conta de que o Espírito Santo agiu na vida dela, porque a fé é Deus que dá. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nem a fé nem a graça não vem de nós. É dom de Deus. Por isso, mais uma vez, o meu desejo é compartilhar com vocês uma passagem que fala muito ao meu coração e ao nosso coração. Estes detalhes, irmãos, enchem o meu coração e me faz olhar para o meu Deus e reconhecer, sem demagogia nenhuma. Se o apóstolo Paulo tivesse vivo hoje, a gente ia ter que brigar nós dois. Porque o principal sou eu, não sou ele, não é ele. Sabe por quê? Porque o principal sou eu não tenho como julgar pessoas. Eu não sou juiz. Então Deus me dá a graça de poder conviver com as pessoas, ser instrumento de Deus na vida das ovelhas que o Senhor tem confiado a nós, pastores da Igreja Batista Maranata, com este coração. Não há surpresa, irmãos. Nunca o pecado de alguém me surpreende, nem na gravidade. Sabe por quê? Eu faço pior e faria pior. E faria pior, com certeza, e faço pior, acredite. Isso aqui não é demagogia, não. Faço, porque eu sou o principal dos pecadores. Então isto me leva a amar o Senhor Jesus Cristo cada dia mais e sofrer. Não perca Romanos, porque nós vamos ver isso. Sabe por que sofrer? Porque quando eu acordo, não demora muito, eu já me dou de cara com a minha pecaminosidade. E eu me apego à cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é a minha liberdade. E começa a luta contra o pecado, arrependimento, confissão e confiança no poder do sangue de Jesus. E eu digo para você, por isso, não dá tempo de julgar pessoas. Não dá tempo. E o dia que você experimentar isso, você vai descobrir. Não dá tempo. Se você está julgando alguém ou olhando para alguém que cometeu algum pecado sequer contra você, é porque você não tem gasto tempo suficiente para olhar para o espelho da palavra de Deus e ver quanto o Senhor lhe perdoou. Quanto ele já lhe perdoou. Então, por que não ter a mesma atitude com as pessoas? Então, que o nosso Senhor seja glorificado e bendito. Amém? Nosso Deus bendito. Louvado seja o teu nome, Pai, por esta salvação preciosa que o Senhor tem nos dado. Não somos merecedores, não éramos merecedores, mas o Senhor nos amou e nos deu. A exemplo daquela mulher. Nos ajuda, Pai, a entendermos que nós somos o que deve mais.
E com isto, então, nós não vamos julgar pessoas e vamos te amar mais. Para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Esta noite, amanhã e domingo, nós nos vemos de manhã, se o Senhor Jesus Cristo não voltar, porque pode ser hoje à noite. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe.